Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje vamos falar sobre a ampliação de forças, tá? Unidade 4, tópico 2, da página 137 até a 145, tá certo? Bom, nós temos essa imagem lá no livro didático de vocês, tá? Que nós temos esse monumento, Stonehenge, acredito que se pronuncia dessa forma, tá? Esse monumento é o mais antigo, no caso, é um dos mais antigos do mundo, tá certo? Bom, professora, mas o que é que isso tem a ver com ampliação de força? Bom, olha o formato em que nós temos essas rochas, né? Aqui são rochas, tá certo? Elas medem, pessoal, de 50 mil quilogramas, tá? Cerca disso. Cerca de 50 mil quilogramas, tá certo? Ou seja, 10 metros de comprimento. Tá certo? Ocorre que, o que é a relação que tem a ver esse monumento com ampliando forças? Para essas rochas estarem eretas desse formato, nós precisamos ter algumas máquinas simples, né? Porque imagina quantas pessoas seriam necessárias para erguer essas rochas desse formato. Muitas pessoas, né? Então acredita-se, é uma hipótese, tá certo? Que a gente não estava lá, né? Então a gente acredita, a gente dá algumas hipóteses que eles fizeram, na verdade, algumas máquinas simples para colocar esses monumentos dessa forma. Então, ali, como colocar essas máquinas eretas? Então, acredita-se que foi através de máquinas simples. Nós vamos ver agora essas máquinas simples, quais foram, tá certo? Essa imagem, nós temos no livro de vocês, letra A, B e C, certo? Então, o que se acredita? Na imagem A, né, nós temos aqui a rocha. E eles colocaram o que aqui atrás? Eles colocaram madeira. Vocês não conseguem observar aqui, vocês podem olhar no livro, tá certo? No livro de vocês tem também. Nós temos aqui o que? Madeira. Para quê, professor, essa madeira aqui? Justamente porque essa madeira, quando a gente coloca essa rocha nesse buraco que eles cavaram, vai ocorrer o que? Essa madeira vai impossibilitar que a areia acabe subindo, tá certo? Então eles colocam como forma de barreira. Tá certo? E aqui nós temos um ponto de apoio e outro material, como se fosse uma alavanca, justamente para erguer essa nossa rocha. Aqui na imagem 2, B, né? Na imagem B, nós conseguimos observar que nós temos duas rochas já erguidas e soterradas. Eles colocaram então areia, tá certo? Nessas duas rochas, para quê? Para fazer uma reta, né? Um plano inclinado, na verdade, para levar a outra rocha, formando essa terceira rocha aqui, como nós estamos vendo nessa imagem aqui. Estão vendo? Bom, então, vou ler aqui. Após duas rochas serem erguidas com auxílio das alavancas, né? Das alavancas, letra A, faltava ainda colocar a rocha horizontal, essa rocha aqui, sobre elas para formar os arranjos. A hipótese é que se essas rochas na vertical eram soterradas, né, como eu já falei a vocês, assim a terra calçava as rochas e impedia que caíssem. Aqui, certo? Ainda com a terra, eram feitas rampas, por onde a rocha superior era movimentada. Letra B. Possivelmente sobre os troncos, né, e puxada por cordas para fixar, né, ficar posicionada acima das rochas verticais. Para ficar dessa forma ali na letra C, tá certo? Bom, agora vamos falar em si uma força que atrai. O que seria essa força, né? Bom, vou fazer aqui uma pergunta. Nós falamos já sobre leis da gravitação, né? Eu falei na nossa aula anterior as leis de Newton e falei um pouquinho sobre a gravitação. Vocês estão lembrados? Bom, vou fazer aqui uma pergunta. Você já percebeu que se a gente soltar qualquer material, ele cai? Já perceberam isso? Eu já. Se eu soltar aqui, ele vai cair, não é? Automaticamente. Por quê? Na verdade, nossa Terra, ela tem uma força gravitacional, também conhecida como força-peso. Pode ser chamada como força gravitacional ou força-peso, é a mesma coisa, tá certo? O que é isso, professora? A nossa Terra,
ela tem um campo magnético que atrai os corpos. Ou seja, se eu estou aqui em pé, né, andando normal, é porque eu estou sendo atraída por uma força da Terra. Professora, então eu já vi assim em filmes, documentários, que vocês gostam, né? Eu já vi que na Lua as pessoas ficam como se fosse quase flutuando, né? Andando flutuando. Por que isso ocorre? Porque lá na Lua nós temos uma força gravitacional diferente daqui da Terra, tá certo? Então por isso ocorre. Porque lá na Lua a força gravitacional é 1/6 daqui da Terra. Aqui na Terra a gente consegue caminhar normalmente, mas na Lua não, a gente não consegue caminhar da mesma forma que a gente caminha aqui na Terra. Tá certo? Então, ó, nós temos aqui a menina, que também está no livro didático de vocês, e a força gravitacional ou força-peso. O que significa dizer? A mesma força do corpo dessa mulher é a mesma força que a Terra puxa ela, entendeu? É a força gravitacional, ou seja, para ela estar caminhando, a Terra ela está exercendo a mesma força para puxar ela para a Terra, tá certo? Ó, nós estamos vendo aqui, certo? 2 sacos, um de algodão e outro de arroz. Aí eu poderia perguntar a vocês, professor, alunos, qual seria, quem está mais pesado aqui? Quem é que tem mais massa, quem é que tem mais peso? Me digam aí. Bom, primeiro nós podemos perceber que o algodão, né? Ele seria o mais pesado? Não, seria o arroz. Por que seria o arroz? Quais seriam as características que nós poderíamos estar observando para dizer, realmente, para afirmar que seria o arroz? Seria porque as molas aqui, ó, do arroz, a mola que está aqui no arroz é uma mola que nós estamos vendo que ela está mais estendida. Vocês conseguem perceber isso? Ó, a mola aqui, ó, tá vendo? Ou seja, quem é que está sentindo-se mais atraído pela terra? O arroz. A terra vai ter que exercer uma força maior de atração no arroz ou no algodão? No arroz, tá certo? Porque o arroz ele está mais próximo. Então, quanto mais massa eu tiver no material, mais a terra vai precisar exercer uma força. Força de quê? De atração, tá certo? Nós podemos ver ali, ó, força gravitacional ou força-peso é a força que é capaz de atrair todos os corpos para o centro do planeta. Foi o que eu estava querendo dizer a vocês aqui, tá certo? Bom, nós temos as máquinas simples. Uma delas é a alavanca, né? As alavancas. Professora, mas o que é mesmo a alavanca? Ó, eu dei o exemplo para vocês, não foi? Da nossa rocha. Falei aqui das madeiras, né? Justamente para a areia não subir. Aí eles cavaram o primeiro buraco, colocaram aqui as madeiras, colocaram um ponto de apoio. Para que esse ponto de apoio? Ele tem que ficar próximo, porque justamente, ó, quando eu coloco essa alavanca aqui, vai ocorrer o quê? Essa força aplicada aqui vai fazer com que essa minha rocha, ela fique erguida, ela fique ereta. Então, ó, eu tenho aqui meu ponto de apoio, tá certo? Eu tenho a minha alavanca e eu tenho a força aqui, ó, das pessoas puxando para baixo, né? No sentido para baixo. Professora, e eu não estou entendendo, uma força é para cima, outra força é para baixo? É exatamente isso, porque nós temos uma inversão da força aplicada, ou seja, o meu ponto de apoio, ele tem que ficar próximo do objeto que eu quero erguer, ou seja, nesse caso, a rocha, tá certo? Então, ó, eu tenho a minha alavanca, tenho meu ponto de apoio que está próximo à minha rocha. A força que vai ser aplicada aqui vai ser muito menor, ou seja, eu aplico a força, né? As pessoas estão aplicando aqui a força e aqui, ó, eu vou conseguir levantar essa minha rocha. Então, as pessoas puxam no sentido a terra, né? Para baixo. E a rocha vai subir, obviamente, né? No sentido o quê? Para cima, obviamente. Aqui embaixo nós estamos vendo o quê? A representação também do que está ocorrendo aqui. Ou seja, eu tenho aqui o objeto, tá? Vamos aqui supor. Tem o objeto, tem o ponto de apoio, tá? Ó, a força obtida é maior, né? Tem um ponto de apoio e eu tenho aqui a alavanca. E as pessoas que vão estar aqui. Aqui nesse momento, a força aplicada é uma força pequena, é uma força menor. Nesse lado de cá eu tenho uma força maior que é justamente para erguer a rocha, tá certo?
eu tenho que ter uma distância. Por que uma distância, professora? Se eu pegar essa rocha, ao invés de colocar aqui, eu colocar meu ponto de apoio aqui, ó, vai ficar muito mais difícil, certo? Vai ficar muito mais difícil de conseguir erguer ela, vai ficar muito mais pesada. Então, é necessário colocar o material, o ponto de apoio e depois de muito espaço, eu pegar aqui na ponta. Por que aqui na ponta? Porque isso vai facilitar eu erguer o objeto que eu queira com menor força, né? Com menor intensidade. Então, eu vou gastar menos energia para realizar esse movimento. Tá certo? Aí aqui, professora, no nosso dia a dia, quais seriam os tipos de alavanca que nós temos? Nós temos vários, tá? Muita gente não sabe nem que era uma alavanca, mas vamos saber agora, né? Vamos ficar sabendo agora. Nós temos a tesoura, certo? A tesoura aqui, ó, o local onde nós colocamos os nossos dedos é justamente o que? As alavancas. Aqui esse parafusinho, ó, esse parafuso é o ponto de apoio. Ou seja, a força que o indivíduo está aplicando aqui é menor do que a força que essas lâminas da tesoura vai fazer para cortar a folha de ofício. Da mesma forma aqui, ó, o martelo. Eu estou com o martelo, esse lado do meu martelo, ó, estou colocando aqui no prego para tirá-lo do local que eu queira. Eu tenho o ponto de apoio, que ele está no chão, e a alavanca. Então, quando ele puxa esse martelo, o prego vai soltar. Só que a força que eu estou aplicando aqui vai ser menor do que a força que o martelo está aplicando para suspender esse prego. Da mesma forma aqui, ó, nas garrafas, né, nos abridores de garrafa, é a mesma forma, é uma alavanca. Ou seja, eu tenho aqui, né, meu abridor de garrafas, tenho aqui o ponto de apoio e a alavanca. Então, quando ele pega, puxa aqui, ó, vai ocorrer o quê? A força é menor do que a alavanca aqui em cima que está abrindo. Da mesma forma, a carriola ou o carrinho, como vocês preferirem, né? Muitas pessoas conhecem como carrinhos, né? Então, o que ocorre, professora, todos esses materiais? Todos eles têm um ponto de apoio e uma alavanca. Vocês viram que todos eles possuem, né? Então, ó, a força que a pessoa, né, as pessoas aqui aplicaram é menor e a força do objeto que exerce no material é maior, tá certo? Bom, nós temos agora o plano inclinado. O que seria esse plano inclinado? Também conhecido como rampas, tá? As rampas são planos inclinados. Ó, mas para que serve, professora, essa rampa, esse plano inclinado, para que serve? Na verdade, ele serve para facilitar a elevação dos corpos em relação ao solo. Como assim facilitar a elevação em relação ao solo? Primeiro, vocês estão vendo aí na imagem que nós temos um berço, tá? Olha o berço aqui. No livro que vocês têm essa imagem. Nós temos aqui o berço e a pessoa está o quê, ó? Levantando, né? Então, a força da pessoa aqui, ó, o sentido da força, né? Para cima, tá? Então, ele está erguendo o berço, tá certo? Ocorre que, para ele erguer o peso, ele precisa ter uma força muito maior, né? Vai ser muito mais desgastante ele pegar e erguer assim o berço. Vocês não acham? O berço é pesado, pessoal. Para ele pegar o berço e colocar na mesma altura aqui, ó. Nessa altura aqui. Para conseguir colocar dentro do carro, é muito maior, tá certo? Então, ele vai precisar de um desgaste maior. Já nessa outra imagem aqui, ele colocou o quê? Uma rampa aqui, ó. Essa rampa é justamente conhecida também como plano inclinado. Ou seja, ele vai percorrer um caminho maior, tá? Ó, nós conseguimos perceber aqui. Aqui ele precisa colocar a força, mas ó o espaço menor, né? Aqui, ó, olha a distância dele, né? É uma distância maior. Mas, vamos aqui, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor, né? A ser percorrido. Nem sempre. É porque ele é mais rápido que ele é o mais fácil? Não. Nesse caso aqui, ó, é mais distante, mas é mais fácil percorrer esse caminho, tá certo? Ou seja, ele coloca uma rampa, o comprimento vai ser maior, mas o gasto que ele vai ter em chegar aqui vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais prático, né? Ele vai precisar
de menos força para empurrar e chegar até o objetivo, que é colocar no carrinho, tá certo? Ou seja, ó, a pessoa tentando elevar um berço verticalmente para colocar na caçamba do veículo, né? Letra B. A pessoa deslocando o berço do solo até a caçamba com uma rampa feita de madeira. Então é muito mais fácil eu pegar nesse plano inclinado e colocar o meu carrinho do que eu fazer esse movimento aqui. Então muitas pessoas colocam o quê? Motos, dessa forma aqui, outros materiais, dessa forma aí, porque fica mais acessível às pessoas a chegarem no seu objetivo final sem muito esforço. Bom, aqui um outro exemplo, outra imagem que temos também no livro, é o quê? Nós temos aqui, ó, um local, tá? E eu quero chegar até aqui. Eu quero chegar ali em cima, tá certo? Para eu chegar aqui em cima, só que aqui, ó, vamos olhar essa inclinação, né? Ó, inclinação em relação ao solo. A rampa é menor comparada a essa, mas o esforço que eu vou ter aqui, ó, vai ser muito maior, né? Porque quanto maior a minha rampa, mais difícil vai ser eu chegar lá. Ó, porque olha a altura, certo? Quando a gente olha para essa rampa aqui, o plano inclinado dela é menor, ou seja, eu vou percorrer mais tempo, mas ao mesmo tempo fica, é quase imperceptível essa mudança. Então, aos poucos eu vou subindo, ó. Aos poucos eu vou subindo, então eu consigo chegar ao meu objetivo, demorando mais tempo, mas com maior facilidade, tá certo? Aqui, ó, as duas imagens representam uma elevação até a mesma altura, utilizando rampas do mesmo material. Quanto menor a rampa, maior a inclinação, ou seja, tem uma rampa menor, mas ela tá o quê? Maior, né? Ó, tem uma rampa, a rampa em si, ela tem um tamanho menor, mas a elevação que vai ter aqui, ó, é maior. Vocês conseguem comparar, né? Ó, então, portanto, maior a força será aplicada. Rampa menor, né? Eu tenho uma rampa em menor comprimento, mas a força que eu vou aplicar até chegar no meu objetivo vai ser uma força maior, tá? Ó, no caso, quanto maior a rampa, menor a inclinação. Nesse caso aqui, eu tenho uma rampa maior, vocês conseguem perceber, e a minha inclinação é menor. Como tá pequenininho aqui, a gente consegue perceber até por aqui, ó, tá? A minha inclinação é menor, portanto, a força, né, vai ser menor. Menor a força a ser aplicada ao transportar esse corpo, certo? Eu tenho uma rampa pequena, a inclinação dela é maior. Para eu chegar no meu objetivo, precisar do quê? Mais força. Eu tenho uma rampa muito maior do que essa, a inclinação dela é menor e eu vou precisar de menos força até chegar aqui, ó, no objetivo final, tá certo? Conseguiram compreender isso? Bom, aqui nós temos agora as roldanas, né? O que é roldana? É conhecido também como polia, ó. Polia. O que é isso, professora, né? O que seria essa roldana, o que seria essa polia? Bom, roldana ou polia seria esse material aqui, ó. Esse objetinho aqui. Nele nós temos o quê? Nós temos o eixo de rotação, tá? Nós temos o disco da roldana e aqui, ó, a ampliação aqui, tá? Essa região aqui, ó, é o quê? A região mais profunda, chamada de sulco, que é nesse lugar onde nós colocamos a corda, né? E aqui nós temos a corda. Então, ao puxar aqui, nesses dois, a pessoa vai estar puxando aqui, a roldana vai estar auxiliando, tá certo? Vamos essa imagem aqui abaixo, ó. Olhem aí, tem no livro de vocês, tá certo? Nessa imagem aqui, nós temos um rapaz tentando erguer essa caixa. Estão observando? Pronto. Para ele erguer essa caixa, ele precisa de força, não é verdade? Ele precisa de força realmente. Ó, então, para elevar um corpo, segurando pelas mãos, devemos aplicar sobre ele uma força para cima. No caso, a caixa estava no chão, né? Então, para ele erguer essa caixa, ele está colocando a força para onde, ó? A seta está mostrando, não é? A força sentido para cima. Na figura B, né, essa figura aqui, ó, nós temos já a aplicação de uma roldana. Só que nesse caso é uma roldana fixa. Ela está aqui, ó, apregada, né, a um local, algum suporte, algum aparelho, algum teto, né, algum local.
Então, eu tenho uma roldana fixa, tá? Aí, vamos aqui, ó. Para elevá-lo, no caso, para elevar essa caixa aqui, utilizando uma roldana fixa, a pessoa aplica uma força puxando a corda para que sentido? Para baixo, ó. Então, a força que ela vai aplicar para baixo, mas a caixa vai estar em qual sentido? Para cima, tá certo? Então, uma força, né, puxando a corda para baixo, aqui a pessoa, enquanto a corda aplicará uma força na caixa, puxando para cima. Foi o que eu acabei de dizer, certo? Ou seja, a minha caixa está subindo da mesma forma e eu estou aplicando a mesma força. Como assim, professora? Aplicando a mesma força. Essa caixa ela tem um peso. Para eu erguer ela, através da minha roldana, eu preciso aplicar a mesma força na corda para eu conseguir erguer essa minha caixa, tá certo? Agora vamos ver aqui na terceira figura. Na terceira figura a gente consegue compreender o quê? Eu tenho duas roldanas, agora já não é mais uma, são duas. Tem uma aqui, uma móvel, e eu tenho uma fixa, certo? Eu tenho duas roldanas. Bom, primeiro, a minha caixa estava aqui, né? Ó, eu preciso subir ela até determinado ponto que eu queira. Essa roldana aqui está subindo e essa daqui, ó, está descendo. Então, qual é o diferencial? Nessa daqui, ó, o sentido para onde a minha força eu vou aplicar? Para baixo também. Só que nesse caso aqui, a força que eu vou estar aplicando é menor do que essa. Por quê, professora? Porque nessa daqui eu tenho duas roldanas. Então, vai facilitar para eu receber, na verdade, eu aplicar menos força. Ou seja, ó, para elevar um corpo, né, utilizando uma roldana fixa, no caso ela aqui, ó, fixa, e uma móvel, a pessoa aplica menos força, pois a outra extremidade da corda está presa a um suporte, ó. Aqui está prendendo um suporte, né? Eu tenho esse meu suporte, deixa eu apagar aqui. Eu tenho o meu suporte, eu tenho a roldana móvel, tá vendo ela aqui? E eu tenho uma roldana fixa. Então, ó, quando eu subo aqui, a força que eu tenho que aplicar aqui é muito menor, porque eu estou dividindo a força nesse lado aqui e desse lado aqui, tá certo? Então, por isso que a aplicação da minha força, ela vai ser menor. A pessoa tem menos gasto energético nesse caso aqui, tá certo? Então, esses foram das roldanas. Agora, nós vamos, né, estudar, vamos agora para a prática. Vamos praticar lá na página 144, 145 do livro de vocês. Qualquer dúvida, vocês anotam, tá certo? No plantão de dúvida a gente tira toda e qualquer dúvida. Grande beijo, forte abraço.